55 de 2014. Primeiro, uma questão mais de ordem sistêmica, que eu gostaria de ouvir os senhores na qualidade de fiscalizadores e reguladores em termos dos fundos no que diz respeito enquanto investidores. O que nós temos observado desde que se iniciou aqui essa CPI é de que carece o sistema de uma regulação, ou particularmente de um órgão regulador que tenha independência, transparência e capacidade de regular, normatizar e fiscalizar esse sistema. Explico. Nós temos os fundos de pensão. Dentro desse sistema. Nós temos também a Previc. Porém, a Previc é um órgão que não tem autonomia e é indicado a sua composição pelo governo. Os fundos de pensão, eles são, em larga medida, controlados pelo governo e pelos funcionários. Complementarmente, as estatais são indicações das suas diretorias do mesmo governo. Disso resulta, e a CVM, no caso, que tem lá, essa sim, a sua autonomia, embora tenha um poder regulatório parcial no que diz respeito aos fundos enquanto investidores, mas vamos colocá-lo nesse quadro, disso resulta, pelo menos para nós, de que não... Sim, outra coisa, por se tratar de relações privadas, ou seja, os fundos de pensão, eles representam uma relação, um contrato entre beneficiários e patrocinadores que é privado, o Congresso Nacional não se envolve nisso. O Tribunal de Contas da União não se envolve nisso. Então, veja, não tem fiscalização, doutor Marcos, do Congresso Nacional, não tem o TCU, só muito... Eu, inclusive, liguei para a Procuradoria lá para saber se, olha, não temos praticamente nada, agora que estamos começando a pensar nisso. Nós temos um órgão regulador, foi extinta a Secretaria de Previdência Complementar, foi criada a Previc. Do início, extremamente frágil, agora parece crescer um pouco. Quando a gente observa os relatórios de fiscalização da Previc, eu quero chamar a atenção dos membros dessa comissão, nós temos uma contradição. Os relatórios de fiscalização são muito firmes, muito completos e muito duros. Entretanto, as sanções são absolutamente irrisórias quando se confronta a fiscalização e o que ela verificou e a devida sanção. A fiscalização é feita por funcionários da Receita, da Fazenda, esses atuando com autonomia. De toda a arquitetura desse sistema resulta o quê? Que nós temos fundos com aproximadamente 650 bilhões, alguma coisa em torno disso, tá certo? E nós não temos um sistema, digamos assim, de governança que dê conta disso. Porque, se o senhor prestar atenção hoje, praticamente todos os atores que estão dentro desse sistema, na arquitetura desse sistema, são governo, ou indicados por ele. Daí resulta o quê? Que esses fundos vêm se transformando, sobretudo de um modo acelerado, em um campo de caça que são capturados, porque a verdade é essa, são capturados sistematicamente por interesses privados. Sem que haja nenhuma accountability, porque essa é muito tênue, pelo que a gente verifica aqui, nenhuma capacidade efetiva de regulação, de controle, de normatização. Veja, eu não estou me referindo à CVM especificamente, que busca cumprir um pedaço das suas atribuições. Depois eu vou falar um pouco sobre ela, pelo menos do que eu aqui entendi. Mas eu queria ouvir os senhores, porque nós temos uma responsabilidade também por propor reformas exatamente nessa legislação, não é isso? Como é que os senhores veem esse fato, tá certo? Que eu resumiria, Júlio, dizendo o seguinte: é um sistema que não tem alteridade, é um sistema que não tem o outro. Percebe? Percebe? Previc é governo, tá certo? Fundo de pensão é governo, ok? Estatais é governo. TCU não se envolve nisso. Congresso Nacional, só para os senhores terem um exemplo, eu fui pedir aqui na biblioteca o que tinha de bibliografia sobre o fundo de pensão. Sabe o que tem? Nada. Nada. O que é uma demonstração cabal de que esta casa não se debruça sobre isso, porque ela não entende como atribuição o mandato seu.
Tanto é que nós estamos aqui nessa condição, várias vezes dita e repetida pelo nosso querido colega Marcos Pestana, de procurar entender esse sistema, porque na verdade ninguém se debruça sobre isso. E você tem aí ativos fundamentais, como o presidente mesmo diz, e decisivos para o desenvolvimento do país. Mas o quadro que nós temos aqui é simplesmente um quadro, tá certo, de captura, esse que é o termo, por interesses privados, tá certo, desse patrimônio que pertence a milhões de brasileiros e orça 600. Porque, acredite o senhor, é estarrecedor o quadro que nós somos defrontados. Né? Inclusive, quando a gente vê o próprio relatório da Previc e os resultados da Previc é inócua, sem nenhum desrespeito aos que fazem a Previ, mas é uma piada o que ela faz em termos regulatórios. Porque ela, se os senhores leem, acredito que os senhores conhecem, peguem um relatório de fiscalização, vejam a gravidade e vejam o que de fato decorre. O que leva a coisas como 32 autos de fiscalização, por exemplo, do senhor Predenchevski, que é absolutamente insofismável a frouxidão dos controles. Eu gostaria inicialmente de ouvir a opinião dos senhores a respeito dessa arquitetura do sistema, da sua regulação e governança. Obrigado. Excelente. Eu ouvindo o senhor, eu tenho que me restringir à questão da CVM. Sim. Mas eu quero refatizar uma coisa que foi falada aqui pelo senhor e que nós acreditamos. As penas, as sanções têm que ser proporcionais e bem aplicadas. E por isso que na CVM nós fizemos esse plano estratégico em 2013 e um dos resultados do plano estratégico foi dar um aperfeiçoamento e uma revisão das atividades sancionadoras. Porque nós acreditamos, né, que um mercado, para ele ser bem fiscalizado, para ele funcionar bem, tem que haver na atividade sancionadora um desestímulo às más práticas. Quer dizer, então, no campo do mercado de capitais, que também é um campo que tem muito, são valores também muito altos, nós estamos falando de uma indústria de fundos de 2,7 trilhões, estamos falando do 11º maior mercado de capitais do mundo, acho que é fundamental que haja essa revisão das penas para evitar justamente essa questão. Houve um fato grave, houve uma pena de 200 mil, 300 mil reais. Né? Quer dizer, então nós acreditamos que as penas têm que ser proporcionais e que elas tenham um sentido também pedagógico e orientador e que desestimulem as pessoas a fazerem as coisas erradas. Bom, acho que o senhor não me respondeu a questão sobre a arquitetura do sistema, mas paciência. Eu quis colocar o conjunto do sistema, entendo que o senhor tem limitações, não vou aqui insistir. Mas a respeito das penas, há um processo aqui de 2008 aplicado à FAP, cuja multa foi de 17.214.010. Então, veja bem, pelo que eu percebo aqui, tem os senhores capacidade de aplicar multas, sim, bastante vultuosas. Então, eu queria que o senhor esclarecesse, porque até aqui a referência tem sido 600, 800, 900, um descompasso entre o montante e o valor investido, e também a penalidade. Mas no caso da FAPES chegou a 17 milhões. Então, por que na FAPES foi possível chegar a isso e em outros não? A lei 6385, ela prevê o seguinte rol de penas, de valores de penas de multa, até 500 mil reais, até 3 vezes o valor da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito, ou 50% da operação considerada irregular. Então, em algumas situações, você não tem o parâmetro da operação, você não consegue identificar um lucro específico para aquele sujeito que foi acusado. Por exemplo, uma falta de diligência de um gestor de fundo. Ele não ganhou necessariamente, ele não teve um lucro específico com aquela operação e você não pode aplicar, portanto, uma pena de 3 vezes o lucro obtido com aquela irregularidade. Você fica limitado na pena de multa à aplicação da pena de 500 mil reais. Mas há também possibilidade, no rol de penas aplicáveis, a possibilidade de inabilitação temporária por até 20 anos ou proibição de operar no mercado para os integrantes do sistema de distribuição de até 20 anos ou para qualquer investidor de até 10 anos. 2 questões.
Entre 17 casos, apenas nesse vocês puderam fazer uma avaliação objetiva e relacionar as multas às perdas? É a primeira pergunta, porque em todos os outros, pelo que dá a perceber pelo montante, me corrija, nos outros 16 isso não aconteceu. Aconteceu em um e apenas um. A segunda das questões é o seguinte: os senhores penalizaram algum dirigente dos fundos de pensão com a pena de inabilitação? Não, a CVM não tem poder de inabilitar dirigente de fundo de pensão para ser dirigente de fundo de pensão. Sim. A CVM pode inabilitar para ele atuar operar no mercado de capitais. E isso aconteceu em algum deles, em algum caso? Não tenho recordação. São raros os casos em que a CVM consegue responsabilizar o diretor ou o administrador lá de cima no fundo de pensão. Em geral, é difícil você ter elementos de prova que demonstrem a participação direta dele no mercado de capitais. Muitas vezes você tem um problema sério na gestão daquele fundo de pensão, da entidade fechada de previdência complementar. Mas não há demonstração da participação direta dele no mercado, cometendo infrações que compitam a CVM apurar. Em alguns casos, sim, o mais recente, esse da acusação do antigo diretor-presidente do Postales, em muitos casos também acusações de pessoas de dentro do fundo, mas não necessariamente da alta administração do fundo. Eu não me recordo de um... Eu chamo atenção a esse fato, viu, Marcos? Porque no caso do Mellon, o que nós mais ouvimos aqui, presidente, foi de que a Postales, portanto, algum dirigente da Postales, e os senhores podem colher o depoimento do presidente do Mellon, que aqui se encontrava, por várias vezes ele referiu, e todos aqui são testemunhas, da intervenção da Postales diretamente na carteira. Então, evidentemente que casos como esse, eu acho que eles não são os únicos. E se o banco, tá certo? Ele testemunha, dizendo, evidente que o banco não é dono da verdade, e cabe esclarecer. Mas ele aqui disse isso, tá certo? Ou seja, que quem estava, na verdade, digamos assim, operando a carteira diretamente com o Fundo Atlântico, por exemplo. Sim. Não é? No caso do Fundo Atlântico, a gente acusou o Alexei. E a questão é que você precisa, enfim, às vezes só a palavra do banco ou do administrador, muitas vezes também para tentar se eximir de responsabilidade, diz não, quem fazia essa gestão, essa administração era diretamente o fundo de pensão, e o fundo de pensão por seu turno diz não, quem fazia era o administrador. A gente fica muitas vezes com base só na palavra, a gente fica de uma palavra de um contra o outro, e a gente precisa reunir elementos, em alguns casos consegue reunir, como nesse mais recente da Postales e da Atlântica, elementos que demonstrem a participação direta dele para além da fala de um e de outro, que em geral o que a gente costuma ver é um colocando a culpa no outro. E a gente precisa correr atrás de elementos, claro que você nunca vai ter é difícil ter um elemento, uma prova documental, mas a gente tenta reunir indícios suficientes, muitas vezes consegue, para acusar tanto o gestor do fundo de pensão quanto o gestor do fundo de investimento. Há um outro processo aqui referido, que é de 2010, que é o IA-21, ou 1A-21, 2010, apuração de irregularidade em negócio intermediado no mercado de contratos futuros, BMF, com suposto prejuízo da Postales. Pois bem, esse processo, que tem 5 anos, ele relata que o estágio atual é acusados já intimados para apresentação de defesa, ou seja, 5 anos para que os acusados sejam intimados para apresentar defesa. Não é muito tempo? Justamente, deputado, Excelência, foi por isso que a partir de 2013 nós colocamos metas para ter certeza que essas coisas não continuem acontecendo. Tá? Então, o ponto que o senhor levantou, ele está endereçado, e inclusive eu quero ressaltar que as metas que foram colocadas em 2014 foram atingidas, e as metas que foram colocadas em 2015 também serão atingidas. Justamente, e agora, no momento que você coloca as metas, o que acontece? Aqueles processos antigos que estavam parados por alguma razão, eles passam a aparecer. Então, durante um período, nós vamos estar tendo esse tipo de coisa. Vai estar aparecendo processos em curso antigos. Qual é o objetivo? Que daqui a alguns anos, daqui a uns 3, 4 anos, isso não aconteça mais.
porque todos os processos vão ter sido julgados, né? E então você vai estar apreciando coisas recentes. Muito obrigado. Última questão, presidente. Pode ir, Tojuco, você tem crédito. Muito obrigado. Quando a gente distribui no tempo, perdão aqui pela garatuja, quando a gente distribui no tempo os processos, a gente vê claramente que há um crescimento e de quantidade de autuações da CVM a partir ali de 2011, tá certo? Cresce. Quando você começa 2004, está aqui, ó, são poucos. Quando você vem para baixo, por exemplo, em 2013 você teve 4, em 2014 você teve 5, há um crescimento substantivo. Os senhores têm alguma explicação para esse crescimento recente? Maior atuação, maior desvios ocorrentes? O que é que está acontecendo? E já para concluir, os senhores mesmo aqui fizeram referência à interferência do governo no caso do Conselho da Petrobras, não é? Em que eles colocaram lá, substituindo os acionistas majoritários, representantes do fundo, que em última instância era a mesma coisa. É como se fosse uma deusa Jano com duas faces. Os senhores têm registro, os senhores têm observação de outras manipulações do governo nessa mesma direção? E essa questão do crescimento das intervenções, algum juízo, algum motivo para isso? Excelência, como nós mencionamos aqui, a CVM em 2009 aperfeiçoou o seu trabalho de supervisão preventiva quando ela passou a adotar o plano bienal de supervisão baseada em risco. Então nós estamos vendo, agora que nós já estamos, estamos no 4º plano bienal, nós estamos justamente sentindo exatamente isso que o senhor mencionou, uma maior foco e com isso uma melhor construção e identificação de casos que estejam acontecendo no mercado. Senhor presidente, o senhor concluiu? Não, a sua última pergunta sobre a questão. Sim, em geral. Geral. Eu queria dizer o seguinte, em geral, a CVM ela tem estimulado e tem apoiado o debate que está havendo na sociedade, inclusive nessa casa, sobre a governança nas estatais. Né? E a CVM tem contribuído de forma proativa, porque a CVM acredita que é importante que tenham estruturas de governança sólidas nas entidades, né, que o senhor mencionou. Muito obrigado, presidente. Só pois não, deputado. Um segundo. Nós... Comigo? Isso. Eu pensei que estava tirando uma dúvida aqui das pessoas. Eu pensei que Vossa Excelência ia perguntar ao doutor Leonardo. Tem a preferência, Vossa Excelência, para falar. Não. Meus perdões. Não, de forma nenhuma. Não faça isso, presidente. Não é o caso. Veja, é apenas um pedido. Nós mandamos a nossa assessoria olhar os relatórios de fiscalização da Previ. Perdão, os relatórios da Previc. E lá verificamos que não existia o relatório da FUNCEF. Então, ligamos lá para a Previc e ficamos sabendo que a Previc mandou o relatório da FUNCEF com a capa da Previ. Então, existem 2 relatórios da Previ, sendo que, na verdade, um deles é FUNCEF. Né? Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que autorizasse a que a nossa assessoria pudesse compulsar esse relatório, que veio capeado erradamente, tá certo? Mas que, na verdade, é um relatório, e evidentemente só com a vossa autorização é que a Secretaria pode liberar para que a gente faça a consulta desse relatório. Segundo a Previ, insisto, o senhor pode verificar, pedir assessoria para verificar, eles vieram errado, a capa veio errado, tá certo? Pertence à FUNCEF, mas veio com a capa da Previ.